Saudamos-vos novamente boa tarde, e reiteramos as nossas mais afetuosas e cordiais boas-vindas. Ouvimos 2 das 3 conferências programadas e considero que ambas foram muito interessantes, mas creio que esta terceira é ainda mais importante. E enquanto você ouve e quando termina, você saberá por que digo isso. Esta terceira e última conferência é intitulada 2031, o ano da segunda vinda de Jesus. E para isso o palestrante é Vítor Sanvicens. Na sua primeira intervenção demos algumas informações sobre sua trajetória como palestrante. Agora acreditamos ser pertinente convidar todos vocês a entrar em seu canal no YouTube para que possam visualizar uma ampla gama de tópicos que irá ajudá-lo, tanto em sua vida física quanto espiritual. Pois bem, não vou mais longe e cederei o lugar ao orador Vítor Sanvicens. Como lhe disse o Sr. Ângel, este tema é sem dúvida o mais importante do que pudemos mostrar até agora. Por quê? Porque é básico saber alguma coisa, e esse algo é o que você vê aqui, 2031, o ano da volta de Jesus. Você sabe? Não vou apresentar nada de novo que não tenha apresentado antes aqui. É simplesmente um resumo do que já foi apresentado que será útil para quem já o conhece, mas também será especialmente útil para quem não sabe ou questiona. Observe que o que você terá hoje são argumentos para mostrar e demonstrar a qualquer pessoa que Jesus realmente retornará em 2031. Nós o dividimos em algumas sessões. Começamos com o número 1. 6.000 anos da entrada do pecado até o fim. Isso é verdade? Bem, aqueles de nós que acreditam nisso dizemos, sim. Mas e aqueles que não acreditam nisso? Bem, devemos primeiro demonstrar esta questão. Já vimos que a Bíblia não é ficção científica. Tem uma clareza de mensagem retumbante, e vimos isso através dos tópicos que foram apresentados até agora. Mas agora vamos determinar tudo isso com ainda mais detalhes. Os 6.000 anos em Gênesis 1. 1. Todos vocês têm uma Bíblia, todos nós lemos, no princípio Deus criou os céus e a terra, verdadeiro? Aqui está o texto bíblico, bem conhecido até pelos não crentes. Mas os 6.000 anos aparecem aqui? Se lermos isso em espanhol, você lerá a mesma coisa que eu li. Você vê aqui que indica anos em algum lugar? Não é verdade? Bem, temos que fazer alguma coisa. Vamos ao Antigo Testamento interlinear hebraico-espanhol, onde pegam os textos em espanhol e, por sua vez, em hebraico. Melhor dizendo, começa com hebraico e é traduzido literalmente para o espanhol. Aqui você tem o texto. Você já sabe que em hebraico se lê da direita para a esquerda. E estas são as palavras como aparecem originalmente. Começamos pela direita. No princípio Deus criou. Preste atenção no que você vê aqui, essa partícula. Você vê que tem uma tradução? Não, há 2 estrelinhas, 2 asteriscos, que nos dizem que significa alguma coisa. Ele continua dizendo, os céus, e, vejam, aqui novamente a mesma coisa que aqui, e não está traduzida, e diz, a terra. Por que isso não está traduzido? Você já pensou sobre isso? Agora você verá por quê. Bem destacado, né? Bem, então você pode ver bem.
Estas duas letras são, à direita, Aleph, e à esquerda, Tav ou Tal. Em nossa língua ou em grego seriam alfa, ômega, isto é, começo, fim. Claro, se você colocar isso agora no texto bíblico, no princípio Deus criou os céus e a terra, como você coloca essa tradução aí? Ei, quão difícil é colocar, intercalar isso em espanhol? Mas está em hebraico. Vejam este artigo porque é extremamente interessante e aqui nos dá uma explicação que vale. Bom, eu digo que vale um império e que gostaria que todos soubessem disso. 7 verdades codificadas em Gênesis 1. 1. Observe que é uma página em hebraico, em Eu não fiz isso. O versículo com o qual as Sagradas Escrituras começam, Gênesis 1.1, contém informações codificadas que poderiam passar despercebidas à primeira vista. Ainda mais se o leitor tiver uma tradução e não o texto hebraico. Alguns dirão agora, é ser um cabalista. Não, não é ser cabalista, é a explicação autêntica que existe. E você verá como. Há detalhes que mesmo uma pessoa que fala hebraico pode não compreender sem uma observação mais atenta. Todo o primeiro verso, e agora ele coloca em hebraico, Beresh bara Elohim Hashamaim V'Haaretz é composto de 28 grafemas, isto é, cartas, para que você me entenda, isto é, o produto de 7x4. Aqui em hebraico, quantos são? 28. Esses 28 grafemas estão organizados em 7 palavras. 1, 2, 3, 4. Observe como está destacado aqui. Fizemos isso, não veio originalmente, mas é para destacá-lo porque nos ajudará a explicar toda a questão. E continue com 5, 6 e 7. A palavra central do primeiro versículo é o que você vê lá, Aleph Tav, a primeira e a última das letras do Aleph-Bet, é daí que vem o alfabeto em nossa língua, que expressa que a primeira coisa a ser criada foram as letras da Torá. A letra Aleph, cujo valor numérico é 1000, está presente 6 vezes no primeiro verso aludindo aos 6 milênios. Mas que interessante, porque Aleph ou Aleph tem o valor de 1000. Os hebreus não tinham números. Eles tinham esses gráficos, essas letras, que também tinham seu equivalente em números. Mas é tanto 1 quanto 1000. Isso deveria nos fazer pensar muito. Pode ser 1, pode ser 1000. Portanto está ligado, e se estiver ligado, se aparecer, quantas vezes diz? 6 vezes seriam 6 unidades, 6 unidades, mas cada unidade também valeria quanto? Por 1000. Se você pegar as primeiras letras de cada uma das 7 palavras e convertê-las em seus valores numéricos, o resultado será o seguinte: 5 mais 6 mais 5 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 é igual a 22. Existem 22 letras de Aleph-Bet. Vitor diz alfabete. Parecem coincidências, certo? Mas não, o Senhor quando projeta tudo, ele projeta com perfeição. Se você pegar as últimas letras respectivamente da segunda palavra, da terceira palavra e da quarta palavra, obterá Eme, que é verdadeiro. Portanto, ele está nos dizendo que há uma verdade aqui. Uma verdade que não devemos ignorar. Resumindo um pouco, em Gênesis 1h01 temos 7 palavras que indicam os 7 dias da criação. A letra Aleph ou Aleph é usada 6 vezes em Gênesis 1h01. Aleph na Bíblia é a letra da sabedoria pura e abundante. Sim, você já sabe que também tem significado, né? As letras, esses gráficos hebraicos. Na Bíblia, ser sábio está associado ao cumprimento da Torá. O que é isso? Veja se o que eles estão dizendo aqui é verdade ou não. Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
Podemos aplicar isso apenas agora ao povo hebreu de antes ou também agora quando estaremos tão próximos do retorno de Cristo, do povo de Deus? 5:8 diz: Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida. Pois, que nação há tão grande, que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Bem, você vê como isso é repetido aqui. Senhores, estamos diante de algo fantástico. E é para poder mostrar como Gênesis 1 está nos contando sobre os 7 dias da criação, unidades que também teriam uma equivalência milenar. Há quanto tempo Deus criou a Terra? 7 ou 6? Em 6, é por isso que aparece 6 vezes, mas e o sétimo? O que aconteceu? Descansar. Entra na criação como descanso, mas não são dias de atividade, permanece separado. Assim, as 6 ocorrências da letra Aleph representam a sabedoria de manter a Torá durante 6.000 anos mundiais. Gênesis 1 também prediz o período de 7.000 anos do homem. 7 palavras hebraicas representando 7 dias ou 7.000 anos. A quarta palavra é Aleph Tav, Alfa Ômega, o começo e o fim. Jesus declarou ser o fato disso, o Aleph Tav, Alfa e Ômega. Portanto, Jesus já estava no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Aí ele já aparece como Criador associado a todo um período da história. Veja Apocalipse 1 versículos 5 a 7 e também 8. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, quando ele diz que é Alfa e Ômega, como aparece em Gênesis 1, no momento ele está nos determinando que ele é a origem e o ápice desse tempo. A ponto de você ver com que Alfa e Ômega se relacionam? Quando ele se apresenta como Alfa e Ômega, em que contexto ele diz isso no Apocalipse? Na segunda vinda de Cristo. É para deixar os cabelos em pé. Gênesis 1 indicou um período de 6.000 anos, e depois o milênio de descanso semanal que temos, todos os dias, um em cada 7 é sábado, é descanso. Pois bem, é a mesma coisa que Gênesis 1 já nos indicou e, sobretudo, quando inclui posteriormente o sábado. Portanto, somente com Gênesis 1, quem tiver um pouco de raciocínio não poderá mais negar que a Bíblia nos fala de um período de 6.000 anos, e depois, a segunda vinda de Cristo. E o milênio de paz, mas não na terra. Sim, já falamos sobre isso. No início, Elohim criou o Aleph Tav, o plano redentor e a missão do Messias. Isto nos ensina que ele foi ou é o Aleph Tav desde a fundação do mundo, mas se manifestou após 4.000 anos. O Aleph Tav é a quarta palavra do quarto dia dos 4.000 anos após a criação. Sim, aquelas duas letrinhas, que não podiam ser traduzidas, parecia, está nos contando tudo isso, porque aparece no lugar 4. E no ano 4.000. O que acontece? O Messias aparece. Você vê isso como uma interpretação forçada? Sim, tudo é fluido.
É simplesmente usar a razão. Os 6.000 anos e os pais da Igreja. Citações históricas do início da era cristã. Você já sabe que o catolicismo fala muito dos pais da Igreja e inclui aqueles primeiros cristãos depois que Jesus foi para o céu. Vieram os discípulos, passou outra geração, outra. Pois bem, desses primeiros, os textos de alguns deles estão preservados. Bem, é interessante, vou apenas resumir alguns deles. Epístola de Barnabé. Não é um livro bíblico. E? Tenha em mente que não é bíblico, mas são escritos antigos. Clemente de Alexandria. No início do século III, deu o nome de Epístola de Barnabé a um breve escrito em língua grega, escrito sem se conformar aos cânones da retórica antiga, pelo que se pensa que o seu autor não era de origem grega. Estudos modernos deixaram claro que este escrito não foi composto pelo apóstolo São Barnabé, companheiro de São Paulo em suas viagens apostólicas, mas sim é uma obra de autor desconhecido que, por sua vez, provavelmente utilizou documentos pré-existentes de vários períodos. Sua composição situa-se entre a primeira e a segunda destruição do Templo de Jerusalém, portanto, entre os anos 70 e 130 d.C. Veja o que ele escreve. No capítulo 13 diz: o sábado, dos judeus nada mais era do que uma representação de um sábado mais glorioso que estava por vir, e seu templo, dos templos espirituais de Deus. Também está escrito a respeito do sábado nos 10 mandamentos, que Deus deu no Monte Sinai a Moisés, pessoalmente: santifique o sábado do Senhor com mãos limpas e um coração puro. E ele também disse: se seus filhos respeitarem meus sábados, terei compaixão deles. E mesmo no início da criação ele menciona o sábado. E Deus fez a sua obra em 6 dias, e no 7º dia ele terminou. E no 7º dia descansou e o santificou. Pensem, meus filhos, o que isso significa: ele terminou em 6 dias. O significado é este, que em 6.000 anos o Senhor Deus porá fim a todas as coisas. Pois para ele um dia equivale a 1.000 anos, como ele mesmo afirmou, dizendo: eis que este dia será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, ou seja, em 6.000 anos, todas as coisas chegarão ao fim. Impressionante, hein? E aquilo que afirma: e no 7º dia ele descansou, significa o seguinte, que quando seu filho vier e derrubar o tempo do maligno, olha, é hora do maligno, e julgar os ímpios, e mude o sol e a lua e as estrelas, então ele descansará gloriosamente no 7º dia. E finalmente ele acrescenta: você o santificará com mãos limpas e um coração puro. Portanto, estaremos enganados se pensarmos que alguém pode glorificar aquele dia que Deus santificou, sem ter um coração puro em todas as coisas. Eis, portanto, ele verdadeiramente a santificará com o bendito descanso, quando nós, tendo recebido a justa promessa, quando a iniquidade não existir mais, e todas as coisas tiverem sido renovadas pelo Senhor, pudermos santificá-la, tornando-nos santos antes. Que boa descrição, né? Bem, agora vamos Irineu de Lyon, sim, na França. Ele viveu entre os anos 130 e 202 da era cristã. Em seu livro Contra os Hereges, livro 5 ou 5, ele escreve algo impressionante. Ele imediatamente fala de seu escudeiro, a quem chama de pseudo-profeta. Ele falava como um dragão. Ele exerceu todo o poder da primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E realiza grandes prodígios, como fazer descer fogo do céu à terra, na presença de seres humanos. E ele seduzirá os habitantes da terra. Está citando Apocalipse 13, versículos 11 a 14. Lembre-se que quando ele escreve contra os hereges, judeus que entraram no cristianismo se passando por verdadeiros cristãos e que levaram os cristãos à perdição absoluta. Eles até levaram diretamente para questões de espiritismo, né? Bem, ele escreveu contra esses hereges. E veja qual argumento ele está usando.
Ele diz estas últimas palavras para que ninguém acredite que o faz por poder divino, mas sim por um trabalho de magia. Nem há quem se pergunte que, através dos demônios e dos espíritos apóstatas que o servem, ele realiza sinais para seduzir os habitantes da terra. E ele ordenará que seja feito um ídolo da besta, e dará vida a esse ídolo para que possa falar e ordenará a morte de todos os que não o adoram. Da mesma forma, mandou fazer uma tatuagem na testa e na mão direita, para que ninguém mais pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. E esse número é 666, Apocalipse 13, 14 e 18, ou seja, 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades, para recapitular toda a sua apostasia que foi fabricada durante 6.000 anos. Observe que ele faz esse comentário não como para sua época, mas com aquele cálculo de 6.000 anos. Ele continua dizendo: pois o mundo será consumido no mesmo número de milhares de anos que foram os dias em que foi criado. É por isso que a Escritura diz em Gênesis: e acabaram os céus, a terra e tudo o que eles contêm. No sexto dia Deus terminou toda a obra que fez, no sétimo dia descansou de todas as obras que fez. Esta é ao mesmo tempo uma narração do que Deus fez e uma descrição profética dos acontecimentos futuros. Porque, se um dia do Senhor é como 1.000 anos, assim como diz 2 Pedro 3:8, e em 6 dias foi concluída a obra de tudo que foi criado, é evidente que seu prazo também será de 6.000 anos. Eu os tenho lido, eu os estudei, e garanto a você que ele é um cérebro doutrinário impressionante. Existem alguns pontos doutrinários que já começavam a oscilar com o passar dos anos, mas esse pensamento dos 6.000 anos ficou muito claro para mim. Observe que a Igreja Católica é baseada nos padres da Igreja. Você sabe disso, certo? Então veremos algo interessante sobre isso. E ele continua dizendo: por tudo isso, a besta que há de vir recapitulará dentro de si toda a iniquidade e todo o crime para que, reunindo e encerrando nela toda a força da apostasia, seja lançada na fornalha de fogo. Não é de admirar que seu nome tem o número 666, que recapitula toda a maldade antes do dilúvio, toda a mistura de males que causou a apostasia dos anjos. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio caiu sobre a terra. E aniquilou todos os seres viventes da terra, por causa da perversidade da geração no tempo de Noé. Esta apostasia recapitula todos os erros e idolatrias cometidos desde o dilúvio, o assassinato dos profetas e as torturas infligidas aos justos. O ídolo que Nabucodonosor ergueu tinha 60 covados de altura e 6 covados de largura, como ele diz Daniel 3, 1, e por se recusarem a adorá-lo, Ananias, Azarias e Misael foram lançados na fornalha ardente, prova que serviu de profecia sobre o que acontecerá no fim dos tempos, quando os justos passarão pela prova ardente. Bem, o referido ídolo foi o pré-anúncio da chegada daquele que ordenará a todos os homens que o adorem somente. Assim, então, os 600 anos de Noé, durante os quais caiu o dilúvio por causa da apostasia, e o número de covados do ídolo pelo qual os justos foram lançados na fornalha ardente, formam a figura do nome em que 6 recapitulam-se 1.000 anos de toda apostasia, injustiça, maldade, pseudo-profecia e fraude, através dos quais também descerá uma inundação de fogo. Ele deixou claro que no seu tempo Jesus não iria voltar, né? Muito claro. Fale sobre quando esses 6.000 anos se cumpriram e o que aconteceria? Você não acredita no mesmo? Se você não acredita no mesmo, você está fora da palavra de Deus, hein? Sim, sim, porque o que ele diz, ele acerta. É assim. Por isso o Senhor disse: quando você almoçar ou jantar, não convide os ricos, vizinhos e parentes, para que eles não o convidem por sua vez, e assim lhe deem a sua recompensa. Em vez disso, convide os coxos e os mendigos, e você será feliz, porque eles não poderão retribuir, mas você receberá a sua recompensa na ressurreição dos justos. E disse ainda:
Quem deixar campos ou casas ou parentes ou irmãos ou filhos por mim receberá 100 vezes mais neste mundo, e no futuro herdará a vida eterna. O que significa 100 vezes mais neste mundo? As refeições oferecidas aos pobres e os jantares que terão recompensa? São aquelas que acontecerão quando o reino chegar, ou seja, no 7º dia que foi santificado porque o Senhor descansou de todas as suas obras, ou seja, o verdadeiro sábado dos justos em que não realizarão mais obras de terra, mas encontrarão preparada a mesa do Senhor, e ele os alimentará com todo tipo de iguarias. Quão claros eram os conceitos! João previu, com total precisão, a primeira ressurreição dos justos e a herança no reino da terra, conforme o que os profetas haviam anunciado. O Senhor ensinou a mesma coisa quando prometeu que beberia com seus discípulos a mistura do novo cálice no reino. E também quando disse: virão dias em que os mortos dos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição do julgamento. Primeiro fala daqueles que serão ressuscitados tendo feito o bem, para entrar no descanso, depois, daqueles que serão ressuscitados para serem julgados, como diz a Escritura em Gênesis, que após a consumação deste século seguirá o 6º dia, ou seja, o ano 6000, pois este será o 7º dia, o dia de descanso, como canta Davi, este é o meu descanso, nele entrarão os justos. Salmo 132 ou 131, depende da versão. Este 7º dia é o 7º milênio, de Apocalipse 20 de 4 a 6, em que reinarão os justos, em que se promete a incorrupção, uma vez renovada a criação, para aqueles que foram preparados para esse fim. O apóstolo Paulo confessou que a criação seria libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em tudo isto e através de tudo se revelou o próprio Deus Pai, o Criador do ser humano que prometeu aos pais a herança da terra, aquele que a dará aos justos na ressurreição, quando cumprirá as promessas no reino de seu Filho. E como o Pai nos concederá tudo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. Pois há um Filho, aquele que cumpriu a vontade do Pai, e uma raça humana, na qual os mistérios de Deus que os anjos desejam contemplar são cumpridos. Mas estes não são capazes de penetrar na sabedoria de Deus, por cuja atividade a criação foi modelada à imagem de seu Filho e aperfeiçoada segundo o corpo que ele assumiu. Porque, o Pai, tinha em mente que seu Filho primogênito, o Verbo, deveria descer à sua criatura, isto é, a obra que ele havia modelado, para que esta o acolhesse e por sua vez fosse acolhida por ele, e subisse ao Verbo, superando os anjos tornando-se imagem e semelhança de Deus. Você não assinaria esse mesmo documento? Total, né? Bem, agora vamos ver Lactâncio. Ele viveu de 245 a 325. E em seus escritos nos Institutos Divinos livro 7º, de uma vida feliz, capítulos 14 e 22, veja o que encontramos. Já faz alguns anos, né? Portanto, visto que todas as obras de Deus foram completadas em 6 dias, o mundo deve continuar no seu estado atual através de 6 eras, ou seja, 6.000 anos. E novamente, visto que Deus, tendo terminado suas obras, descansou no 7º dia e abençoado, no final dos 6.000 anos todo o mal deverá ser abolido da terra, e a justiça reinará por 1000 anos. E haverá tranquilidade e descanso dos trabalhos que o mundo tem suportado até agora. Os mortos ressuscitarão, não depois de 1000 anos após sua morte, mas, quando restaurados à vida novamente, eles poderão reinar com Deus por 1000 anos. Pois Deus virá, tendo purificado o mundo de toda a corrupção, e os ressuscitará para a bênção eterna. Você também estava claro sobre os 6.000 anos? Igual, né? Vamos para Comodiano, séculos do 3º ao V. Nos escritos sobre disciplina cristã. Adão foi o primeiro a cair,
e para que pudesse rejeitar os preceitos de Deus, Belial foi seu tentador pelo desejo da palmeira. E ele nos conferiu também o que ele fez, seja bom ou mal, como sendo a cabeça de todos aqueles que dele nasceram, e por isso morremos por meio dele, como ele, fugindo do divino, convertidos e excluídos do Verbo. Seremos imortais quando 6.000 anos se passarem. Outro que combina. E agora vamos ver Gaudêncio. Bem, não sei se você daria esse nome a algum de seus filhos, mas naquela época havia o que havia. Séculos IV e V. O título não é nada curto, hein? Mas bem, a trombeta cristã, ou previsões e predições sobre calamidades gerais iminentes, o triunfo universal da Igreja, a vinda do Anticristo, o juízo final e o fim do mundo. Quando começaram a colocar pequenos títulos, colocaram praticamente como um resumo do livro. Sim, não, é que é verdade. Mas veja a citação. Nós esperamos, diz ele, por aquele dia verdadeiramente santo de 7.000 anos, que virá depois daqueles 6 dias, ou 6.000 anos de tempo, que, sendo concluído, dará início a esse santo descanso para todos os verdadeiros santos e para todos aqueles crentes fiéis na ressurreição de Jesus Cristo. Eu também fui claro sobre isso, certo? Muito claro. Vamos ver o Metódio. Isso já é muito mais atual, para dizer o mínimo, do ano 815 a 855. O escrito é intitulado Banquete das 10 Virgens, Discurso 9, capítulo 1. O que extraímos daí? Porque como em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e acabou o mundo inteiro, e no 7º dia descansou e o santificou, este mundo estará acabado no 7º de 7.000 anos, quando Deus tiver completado o mundo. Que? Ele também falou bobagens? Vai na mesma correlação, igual. Mas veja agora, que coisas! Curiosamente, a Igreja Católica rejeita agora essa crença e muitas outras religiões cristãs também o fazem. Sim, porque a Igreja Católica originalmente acreditava nisso. Confiavam nos padres da Igreja para o que lhes interessava, para que não. Porque tem coisas que destroem as doutrinas católicas, né? Mas dizem que sim, que se baseiam muito nos padres da Igreja e que acreditaram originalmente naqueles 6.000 anos. Bem, existem outras igrejas cristãs que também o fazem. Certo, senhores adventistas? Eles também acreditaram? E agora? Agora vai ser não. Algo está mudando, como acontece com a Igreja Católica seguindo as mesmas diretrizes. Isso deve lhe dar uma pausa. Vamos para o Catecismo da Igreja Católica. Você sabe escrito por quem? Cardeal Joseph Ratzinger, aquele que era quem? Bento XVI, ano de 1995. Escreva isto. O engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo cada vez que é feito o apelo para que se perceba na história que a esperança messiânica só pode ser alcançada para além da história através do julgamento escatológico. A Igreja rejeitou até mesmo formas modificadas desta falsificação do reino vindouro na forma do milenismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. Aqui ele já estava chutando os 6.000 anos. Uma mudança, hein? Voltamos para São Ireneo. Contra heresias. Também o 5º livro. Preste atenção ao que diz aqui, terceira parte, a identidade do Deus Criador e do Deus Pai, comprovada pelo ensino das Escrituras, que se referem ao fim dos tempos. Veja o que está na caixa. Nesta terceira parte, Santo Irineu se expressa com ideias milenaristas nas quais acreditavam vários dos primeiros santos padres, mas posteriormente esta doutrina foi rejeitada por unanimidade e posteriormente condenada pela Igreja. Os milenaristas ensinavam que após o julgamento final a terra seria transformada e que Cristo reinaria visivelmente sobre a terra durante 1000 anos. Este erro baseou-se numa interpretação errada das Escrituras, especialmente do capítulo 20 do Apocalipse.
Em uma parte é verdade. O céu é o milênio. Mas o que eles já rejeitaram foram os 6.000 anos. Eles não acreditavam mais que Jesus voltaria aos 6.000 anos. Por outras palavras, muitos padres da igreja, sim, mas quando chega a hora, padres da igreja, não. Bem, agora vamos ver o que diz tradição judaica cerca de 6.000 anos. Uma página judaica. Antigas festas messiânicas e seu significado, parte 2. Vamos diretamente para esta parte que nos fala dos rabinos. Muitos dos antigos rabinos se perguntaram por que Deus teria criado tudo em um período de 6 dias e depois descansado no 7º, quando ele poderia ter feito tudo em 1 milissegundo. Quando chegaram ao Salmo 90. 4, escrito por Moisés, concluíram que Deus permitiria 6.000 anos para a história humana e então criaria um reino messiânico de 1.000 anos. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E no 7º dia Deus terminou a obra que fez e descansou no 7º dia de toda a obra que fez. E Deus abençoou o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito na criação. Durante 1.000 anos diante de seus olhos estão como ontem, que já passou, e como uma das vigílias da noite. E aqui eles citam o Salmo 90. 4. Em que os judeus acreditavam. 6.000 anos. Aqui você tem o Salmo 90, versículo 4. Sim, sim, é como está. Porque 1.000 anos aos teus olhos são como ontem, que já passou, e como uma das vigílias da noite. E eles, que não são estúpidos, entenderam isso um dia, 1.000 anos. Portanto, você já sabe o resultado. E 2 Pedro 3. 8. A questão é que uma foi escrita por Moisés, mas a outra foi escrita por Pedro. 2 Pedro 3. 8. Mas, amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos são como um dia. E alguns dizem, bem, mas isso significa que para ele o tempo não é nada, certo? Não, senhores, ele também está falando literalmente, porque é a mesma coisa que Moisés escreve. E você vê que aparece Gênesis 1. 1. E agora decidimos espiritualizar as coisas em vez de tomar o sentido literal também. Bem, é assim que ninguém descobre as coisas. Que triste! Vamos para segundo ponto. Cronologia de 4.000 anos desde a criação foi em 4.004 AC? Até o nascimento de Cristo em 4 AC. Agora você dirá, como pode ser? 4 AC? Mas não nasce da era cristã, que é de 0 para cima. O que dizem? Bem, não funciona assim. Vamos pensar diretamente em Gênesis 1. 1. O sol no 4º dia da criação. Sim, é quando o sol se põe. E o que é Cristo? O sol da justiça. E onde apareceu aquela partícula que não poderia ser traduzida como alfa e ômega? No 4º dia. Aparece o sol da justiça, Cristo. O 4º dia, então, significaria que Cristo apareceria na história, em que ano? Os 4.000. Olha como é fácil, né? Aqui você tem o texto bíblico, Gênesis 1 de 14 a 19. Então disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para as estações, para dias e anos, e sejam como luzes na expansão dos céus para iluminar a terra. E foi assim. E Deus fez as 2 grandes luzes, o luminar maior para governar o dia. O que é isso? O sol. E o luminar menor para governar a noite, a lua. Ele também fez as estrelas. Então, só com isso, eles podem te chamar de fanático religioso, mas você pode dizer àqueles cientistas que já estão dizendo, não, a lua vem de um impacto com a Terra e, então, ela se torna a lua. Em suma, o que acontece quando você despreza a palavra de Deus? O absurdo que é dito, e Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra e governar o dia. Durante a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve tarde e manhã no 4º dia. E Malaquias 4. 2 nos diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e nas suas asas trará salvação, e vocês sairão e saltarão como bezerros fora do rebanho.
O sol da justiça, quem é? Cristo. Ele ia nascer, e ele nasceu. E ele fez isso quando precisou, nem mais nem menos. Não, o Senhor não é um matemático perfeito, não, não. Bem, de onde vem essa cronologia para saber que 4004 é o momento da criação? Pois bem, houve um senhor, chamado James Ussher, que decidiu investigar ponto por ponto o melhor que pôde, até voltar ao ano da criação, e deu-lhe o ano 4004. Pois bem, eu sei que precisamente Luiz Pérez, o palestrante anterior, estava falando muito sobre esse tratado de James Ussher. Mas ele não foi o único. Houve também um homem chamado William Harris que acabou dando ainda mais detalhes. Coincidiram, 4004. E o Luiz, que está analisando a cronologia também, né? Cabe perfeitamente. Bem, criação 4004 AC, quando Cristo nasceria. Subtraímos 4000, em que ano ele nasceu? O quarto antes da era cristã. Foi assim? Bem, sim, senhor, foi assim. Aqui você tem a história da Terra segundo Sher e ele dá as datas, 4004, criação, desce por diferentes seções até chegar ao ano 4 AC, nascimento de Jesus. Pois bem, vocês já sabem que a Igreja Católica decidiu mudar as coisas, e para enganar, pregando peças, expressamente, não por acaso, colocou Cristo no hipotético ano zero para o seu nascimento, quando o ano zero na história nunca existiu. Passou de pelo menos 1 para 1 e, ainda por cima, já dura alguns anos. No fim. Mas agora sabemos a verdade. Qualquer um que comece a investigar verá que isso é verdade, não importa o que aconteça. E este é o livro de James Ussher que, aliás, está sendo traduzido para ser publicado em espanhol. Um diagrama simples que qualquer criança pode ver e certamente compreender. Duas imagens representativas. Um período de 4000 anos, criação, especificamente o outono de 4004, antes de Cristo, é claro, isso é criação. E Jesus nasceu no outono do ano 31 da era cristã? Sim, o nascimento de Cristo é exatamente assim? Não, não. Não está aí, hein? Mas tem gente que às vezes resolve calcular e mostrar isso. E não, não é bem assim. Já vimos, 4004 termina em -4. Mas vamos ver mais coisas. Cronologia de 4000 anos desde a entrada do pecado, e verifica-se que a entrada do pecado é no ano 3970 AC, até a morte de Cristo na cruz, 31 depois de Cristo. Então, quantos anos se passaram desde a criação até a entrada do pecado? Foi no mesmo dia? Foi na semana seguinte? Você sabe quanto tempo passou? 33 anos e meio. Alguns agora, quando ouvirem isso, estarão arrancando os cabelos porque dirão, ahá, heresia, heresia. Não, realidade, realidade. Confirmação histórica. Vamos ao grande conflito. Ellen White confiou em dados históricos. Ele fez esse famoso diagrama que apareceu em seu livro e determinou algo. É uma profecia dos 2300 dias ou anos e só, na página seguinte, aparece algo que é citado aqui. Vamos ler a parte abaixo para que quem não sabe do que se trata entenda um pouco. Observe como há uma linha do tempo aqui e uma série de marcos marcados estão acontecendo. A cruz aparece no número 4 e marca um ano aqui, e continua, né? Este período profético, o mais longo da Bíblia, estender-se-ia, de acordo com a profecia de Daniel, desde a saída da palavra para restaurar e construir Jerusalém até a purificação do santuário. A ordem para reconstruir Jerusalém foi dada em 457 AC. 70 semanas, 490 anos, seriam cortadas para os judeus, e no final deste período, no ano 34 da nossa era, o Evangelho começou a ser pregado aos gentios. Do início do período, em 457 a.C., até o Messias, o príncipe, seriam 69 semanas, de anos, equivalentes a 483 anos.
Precisamente no tempo previsto, no outono do dia 27 de Jesus Cristo, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Ele também foi ungido pelo Espírito Santo, isso está cortado no vídeo, e começou seu ministério público. No meio da semana, 3 anos e meio depois, o Messias foi cortado. Todo o período de 2.300 dias estendeu-se de 457 AC a 1844 DC, quando o julgamento investigativo começou no céu. Para saber quem iria saber quem seria salvo e quem não seria. Bom, veja o que aparece na página ao lado. No meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. No 31º ano de Jesus Cristo, da era cristã, 3 anos e meio depois do seu batismo, Nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido no Calvário, terminou aquele sistema de ofertas que durante 4.000 anos prefigurara o Cordeiro de Deus. O tipo encontrou o antítipo, e todos os sacrifícios e oblações do sistema cerimonial, dos judeus, eles tiveram que parar. Esta escrita está clara? Muito claro. É interessante que seja assim? Aparentemente não. Porque por mais claro que seja, há muitos que o desprezam. 4.000 anos de período desde o quê? Desde quando os sacrifícios começam até Cristo ser sacrificado. E se isso for no ano 31 da nossa era, significa que houve um período de 33 anos e meio em que o que acontece? Cristo vive e morre, e a entrada do pecado, a mesma coisa, criação, 33 anos e meio e pã, entra o pecado. Para deixar um diagrama simples e claro, primavera, ano 3.970, entrada do pecado no Éden, primavera ano 31, crucificação de Cristo, 4.000 anos. Agora, um fato para ter em mente, Adão viveu 33 anos e meio sem pecar, assim como Jesus. E isso é uma invenção? 1 Coríntios 15 de 45 a 50, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, mas o animal, então o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Assim como é o terreno, assim são os terrenos, e como o celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Jesus, o que é isso? Intitulado como o segundo Adão. Passou o mesmo período em que ele poderia pecar. Um caiu, o outro, não. E nos salva. Voltamos para Santo Irineu, contra as heresias, livro 5. Assim morreram no mesmo dia em que comeram e se tornaram devedores da morte, porque a criação só admite um dia, porque a Escritura diz, houve tarde e manhã, um dia. Ou foi o primeiro dia. No mesmo dia em que comeram, no mesmo dia também morreram. Observe que Irineu está falando sobre a criação e sobre a entrada do pecado. Diz que eles morrem no mesmo dia em que comem, literalmente? Parece dizer isso, né? Vamos ver a explicação. Por outro lado, ao considerar o céu, o ciclo e o curso dos dias, segundo os quais falamos do primeiro, do segundo e do terceiro dia, se quisermos saber exatamente qual dia dos 7 na semana em que morreu Adão, será descoberto a partir da economia do Senhor. Porque este, recapitulando em si o homem inteiro, do princípio ao fim, recapitulou também a sua morte. É evidente, portanto, que o Senhor sofreu a morte, por obedecer ao seu Pai, no mesmo dia em que Adão morreu, por ter desobedecido a Deus. Ora, o dia em que Adão morreu também foi o mesmo dia em que ele comeu do fruto proibido, porque Deus havia dito, no dia em que dele comeres, morrerás. Adão morreu no mesmo dia? Ele viveu quantos anos? 900 e alguma coisa, hein?
Sim, 930. Recapitulando este dia, o Senhor veio, portanto, à sua paixão na véspera do sábado, que é o sexto dia da criação, dia em que o homem foi modelado, concedendo-lhe assim, através da sua paixão, a segunda encarnação, da qual se faz morte. Alguns, porém, situam a morte de Adão durante o milênio, porque um dia do Senhor é como 1000 anos, e Adão não ultrapassou o milênio, mas morreu durante ele, expurgando assim a penalidade de sua transgressão. Assim, se a sua desobediência foi a sua morte, ou se a partir desse momento foram entregues à morte e dela foram constituídos devedores, se comeram e morreram no mesmo dia, porque o dia da criação é um só, seja que ao considerar o ciclo dos dias, tenham sofrido a morte no mesmo dia em que comeram, ou seja, o dia de Parasceve, dia que o Senhor deu a conhecer como o dia da sua paixão. Em suma, Adão não passou do milênio, mas sofreu a morte durante ele, de acordo com tudo que está implícito. Deus parece ser verdadeiro, pois aqueles que provaram a árvore morreram e a serpente parece ser uma mentirosa e uma assassina. Como o Senhor disse dela, ela foi uma assassina desde o princípio e não manteve a verdade. Aliás, já que estamos no México, vocês já viram em que se baseiam algumas questões de divindades por aqui? A cobra. E ainda por cima, como um grande deus, uma grande divindade. A quem realmente adoravam aquelas pessoas que também faziam sacrifícios humanos? Para a cobra quem? Satanás. Que coisas, hein? Bem, aqui nos diz que, em última análise, Adão morreu durante o primeiro dia milenar. Ele não viveu até os 1000 anos. A palavra de Deus foi cumprida. Nesse mesmo dia você morrerá. Portanto, Deus já estava se referindo a um dia como 1000 anos. Outro ponto, falamos de 4000 anos. Faltam mais 2000 anos para 6000, certo? Bem, vamos lidar com eles. Estes 2000 anos restantes. Preste atenção nesse texto, Oséias 6 de 1 a 3. Vinde e voltemos para Jeová, porque ele arrebatou e nos sarará, ele feriu e nos amarrará. Ele nos dará vida depois de 2 dias, no terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. E conheceremos e continuaremos a conhecer o Senhor, a sua partida está preparada como a aurora, e chegará até nós como a chuva tardia e a chuva precoce sobre a terra. Vamos nos concentrar nos 2 primeiros textos, já falamos sobre o terceiro. Você pode ver isso nas conferências. O que isto significa? Depois de 2 dias nos machucando, o que vai acontecer? Vida, a ressurreição. Jesus morre em 4000. Quando haverá a ressurreição de tudo o que vimos? No final desses 6000 anos, portanto, 2000 anos depois de Cristo. Observe como esta linguagem está nos falando sobre a ressurreição. Lucas 24:46, e ele lhes disse, assim está escrito, e assim era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Percebemos como até mesmo a morte de Cristo, sendo literal, foi ressuscitada naquele terceiro dia, e, correspondendo a 1000 anos, é quando Cristo vai ressuscitar, porque é quando ele volta e levanta o seu povo. Isso é tão difícil de entender? É tão difícil aceitar isso? O que é tão claro? Bem, sim, há pessoas que acham isso difícil. Deixe-os considerar porque isso é difícil para eles. Ou eles não querem. O diagrama, muito fácil. 4000 anos e 2000 anos depois da cruz, 4000 anos antes, entrada do pecado no Éden. 31. Crucificação de Cristo. Se completam 4000 anos até a crucificação de Cristo até esse ano, restam 2000 anos. Vamos ver crianças, por favor. 4000 mais 2000, 6000 ok. 31 mais 2000, 2031. Qualquer criança sabe disso. E acontece que os adultos que são teólogos estudam muito, e não percebem, eu gostaria que eles fossem como crianças naquela época. Esperançosamente. Porque senão, ficarão sem o reino dos céus. Mais um ponto, diagrama completo dos 6000 anos. Caso esteja claro para nós, aqui você tem tudo bem marcado e espalhado para que não haja dúvidas.
Claro, Jesus retorna na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, outono. 2031, outono, festa de Sucote para os judeus, tabernáculos traduzidos para o nosso idioma. Vamos colocar um mais. Bah! Mas ninguém sabe o dia e a hora, além do Pai. Portanto, fique em silêncio, você fala heresias. Vocês podem ter mostrado tudo isso e não sei quantas conferências, dezenas de conferências tratando da mesma coisa. E como não tem vontade de ver, dizem, mas ninguém sabe o dia e a hora. Vamos explicar isso? Vamos explicar. Aqui você tem, Mateus 24, 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai. Sim? Vamos. Marcos 13, 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. É muito claro, você não pode saber. Só o Pai sabe. O texto diz isso. Apenas por dedução, Jesus Cristo é Deus? A qualidade de Deus, o que é? Onipresente, onisciente e onisciente. Pois bem, Cristo não é Deus. Sim, se o texto estiver escrito assim, Cristo não é Deus porque não sabe quando deverá retornar à Terra. Bem, se você aceita que este texto significa isso, isto é uma heresia brutal. Então, como explicamos isso? Tradução correta: ninguém dá a conhecer, exceto o Pai. Mudar um pouco as coisas, hein? Uma explicação muito clara que esta página deixa, enfim, com absoluta clareza. E o que você sabe? O que acontece que os pioneiros adventistas também disseram. Mas agora eles se esqueceram disso. Ah, que coisas, que memória ruim, você! Kefa disse a Yeshua em hebraico, você vê escrito lá, isto é, Senhor, você sabe tudo. João 21, 17. Mas e quanto a Marcos 13, 32, que diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas o Pai. O que Kefa disse sobre Yeshua parece ser uma contradição. Declaração. Ele sabia de todas as coisas ou não? Devido à tradução deste texto, alguns pensam que Yeshua, ele está falando de Jesus, ele não sabe o dia e a hora da sua vinda porque essa é a mensagem que se entende ao ler a maioria das versões bíblicas traduzidas para o espanhol. Vou demonstrar de forma simples e sucinta que Yeshua sabe o dia e a hora de sua vinda, mas não dirá isso. Pode parecer estranho que o Filho, que declarou que viria antes da geração mencionada em Marcos 13, e que na profecia vinha apontando os vários sinais pelos quais os discípulos poderiam prever sua aproximação, não soubesse o dia ou determinada hora ou hora de sua própria vinda. Esta dificuldade alguns tendem a ignorar, supondo que nosso Redentor falasse de si mesmo aqui como um ser humano restrito ao poder da onisciência. Poderia ser, né? Mas a palavra Pai, seguida pela palavra Filho na frase, indica que ele falava de si mesmo como Filho de Deus e não como ser humano. Além disso, a gradação na frase parece proibir esta solução porque o Filho sendo mencionado após a menção dos anjos e imediatamente antes da menção do Pai, ele é, portanto, declarado mais excelente que os anjos. E isso não respeita a natureza humana. E, portanto, não se pode presumir que ele falasse de si mesmo sob a natureza humana. Outros tendem a objetar a ignorância do unigênito de Deus sobre este dia e hora, para concluir que Deus não nasceu de Deus naquela perfeição da natureza pela qual ele é Deus. Mas o bom senso diz, como é possível que o autor de tudo que existe e existirá ignore o dia da sua vinda? Como pode o conhecimento existir sem aquele em quem está contido tudo o que deve ser feito e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Se todos os tesouros da sabedoria existem nele e mais do que isso, é a sabedoria e o poder de Deus, ele não pode ignorar esse dia. Irá ele então ignorar aquele dia que é o dia da sua vinda?
A tradução correta da passagem, na minha opinião, dados, oferece uma solução melhor. E não foi apenas a opinião dele. A palavra que você vê escrita lá em grego, que é a forma como esses textos estão escritos, é, literalmente, conhecer ou saber, usada nesta passagem. Mas desde aquele dia e hora ninguém, a palavra grega, você sabe, aqui parece ter a conjugação hebraica e fio, que nos verbos que denotam ação, faz com que a ação, seja ela qual for, passe para outro. Pelo qual, aquela palavra grega, que significa propriamente saber, usado no sentido da conjugação e fio, significa fazer outro saber, declarar ou mostrar. Sem qualquer contestação esta palavra tem este significado em Coríntios 2:2, diz, porque decidi não saber, você vê a palavra grega ao lado, nada entre vós senão Yeshua o Messias e este crucificado, isto é, decidi dar a conhecer, promulgar entre vós, ninguém senão Yeshua o Messias. Para dar ainda mais suporte a esta leitura do texto em questão, a leitura da escritura hebraica em Números 16 do 4 ao 5, que diz, como você vê aqui em hebraico. E Moshe ouviu, o Moisés, e ele caiu com o rosto no chão e falou com coragem e com todo o seu grupo, dizendo, amanhã Yahvé, o Senhor, ele dará a conhecer quem lhe pertence, aproximará o consagrado, ele trará o escolhido para mais perto dele. O hebraico, que você vê aqui nessas letrinhas, significa literalmente saberemos, ou seja, amanhã, de acordo com a carta, Deus saberá qual dos homens israelitas lhe pertence. Apesar da tradução literal desta palavra, como se indicasse que Deus não sabia quem lhe pertencia desde aquele momento até que lhe foi revelada no dia seguinte, não deve ser entendida ou traduzida desta forma porque Deus, que é onisciente, sabe todas as coisas com antecedência. E seria incoerente dizer que em algum momento Deus não sabia quem lhe pertencia ou que havia algo escondido dele. A tradução correta, como a maioria das versões da Bíblia tem feito, é que ele tornará conhecido, isto é, amanhã Deus tornará conhecido. Você vê que diz Yodalá, a todas as pessoas, que lhes pertence. Da mesma forma, quando Yeshua diz que não sabe o dia nem a hora, deve-se entender que ele não o dará a conhecer, ou seja, que o sabia, mas não o pode dar a conhecer aos seus discípulos. Isso ocorre porque o termo conhecer é usado aqui como causativo, no sentido hebraico da conjugação e fio, ou seja, tornar conhecido. Como segundo exemplo da escritura hebraica, como foi dito a Abraão, agora sei, que temes a Deus, isto é, agora fiz saber que me temes. Ou era Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, inconsciente de que Abraão o temia? Saadia ben Yosef, também conhecido como Saadia Gaon, um proeminente rabino judeu, filósofo e exegeta do período do Geonim, título honorário dado aos presidentes das academias judaicas da Torá na Babilônia, conhecido por seus estudos sobre gramática hebraica. A obra de Aben Ezrão, no versículo 1, interpreta este texto, eu dei a conhecer, isto é, a você e aos outros. Divulguei a todos que ouvem ou leem esta história, que Abraão era um homem temente a Deus. O mesmo se aplica ao presente caso sobre o que Yeshua disse. O Pai pode torná-lo conhecido sempre que quiser, mas ninguém mais está autorizado a fazê-lo, nem o homem, nem o anjo, nem o filho. Portanto, a tradução correta desta passagem é, mas daquele dia e hora ninguém dará a conhecer, nem mesmo os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. E o sentido é que ninguém tem autoridade para revelar o dia e a hora da vinda do Redentor, a menos que seja autorizado pelo Pai, porque o Pai colocou os tempos em seu próprio poder. E ele escondeu de nós porque nos era conveniente, porque se, ignorando a data exata, não cuidarmos do fim, o que faríamos se soubéssemos disso? Por isso todo crente deve estar vigilante, para que a vinda do Redentor não o encontre despreparado, pois naquele dia encontrará despreparado todo aquele que não estiver preparado no último dia de sua vida. Compreender, então, que o Redentor diz que o Filho não sabe no sentido de que não o dará a conhecer. Isto é, ele não irá revelar isso. Observe que ele chega a alguma conclusão que não é correta, como o que ele disse um pouco antes. Mas quanto ao resto, o que é essa palavra e fio, deixa claro.
E ele não é o único expositor que chega a essa conclusão estudando a língua hebraica e a língua grega. E esse texto está em grego. E esse texto é muito claro. Mas em nossas Bíblias geralmente esta má tradução ainda está lá. E, infelizmente, acontece que os muito instruídos não querem descobrir. Que pena! Uma versão em inglês antigo, e isto foi dito por pioneiros adventistas, incluindo Tiago White, Marcos 13, nesse texto diz, a respeito deste dia e hora, ninguém o dá a conhecer, nem mesmo os anjos no céu, nem mesmo os anjos. Filho, mas apenas o Pai. E Jesus sabe disso e o Espírito Santo sabe disso. E os anjos também sabem disso porque o próprio Satanás sabe disso. Uau, o que eu disse? Que indignação! Como Satanás saberá? Vejamos, Satanás é estúpido? Satanás não estuda as profecias melhor do que nós e as conhece melhor? Bem, se sabemos que em 6.000 anos Cristo retornará e sabemos quando a criação começou e quando a entrada do pecado e assim por diante, saberemos quando Cristo retornará. Por que você acha que existe a Agenda 2030? Bem, é por isso que Satanás está preparando sua vinda antes de Cristo para derrubar tantos quantos puder. E ainda há muitos que não percebem isso. Que triste! Oh, sério! Que triste! 6 mais 1 é igual a 7. Semana igual a semana do milênio de sábado, um milênio inteiro. Gênesis 2 de 1 a 3, assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E Deus terminou a obra que fez no 7º dia, e no 7º dia descansou de todo o trabalho que fez. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito na criação. Voltamos para Santo Irineu, contra heresias, livro 5. Assim, precisamente, João previu a primeira ressurreição, que é a dos justos, e a herança da terra que deve realizar-se no reino. E por sua vez, em total acordo com João, os profetas já tinham profetizado sobre esta ressurreição. Foi exatamente isso que o Senhor ensinou, quando prometeu beber a nova mistura do cálice com seus discípulos no reino. E disse novamente, virão dias em que os mortos, que estão nos túmulos, ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para uma ressurreição de vida e aqueles que fizeram mal para uma ressurreição de julgamento. Portanto, diz que aqueles que fizeram o bem serão ressuscitados primeiro para descansar e aqueles que devem ser julgados serão ressuscitados mais tarde. Isto já se encontra no livro de Gênesis, segundo o qual a consumação do julgamento. Este século acontecerá no 6º dia, ou seja, no ano 6.000, nem mais, nem menos, hein? Nem mais, nem menos, então chegará o 7º dia, um dia de descanso sobre o qual David diz, aqui está o meu descanso, os justos entrarão por ele, este 7º dia é o 7º milênio, o do reino dos justos, no qual todos sejam treinados para a incorruptibilidade, após a renovação da criação, para aqueles que foram guardados para esse fim. Isto é o que confessa o apóstolo quando diz que a criação será libertada da escravidão da corrupção, para participar na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Irineu foi claro sobre isso. Uau, eu fui claro sobre isso. A história se repete. Que história se repete? Vamos ao grande conflito. E agora, preste atenção, por favor. Eu sei que é leitura, eu sei que na hora da leitura é difícil, mas se a gente não ler, bom, espero que você esteja acordado e bem desperto. Página 419 no livro marrom no capítulo Um Grande Despertar Religioso. A proclamação de uma data específica para a vinda de Cristo despertou grande oposição por parte de muitas pessoas de todas as classes, desde o pastor até o pecador mais cruel e ousado. Assim se cumpriram as palavras da profecia que dizia, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o dia em que os pais adormeceram, todas as coisas permanecem como eram desde o princípio da criação. Muitos que professavam amar o Salvador declararam que não se opunham à doutrina do segundo advento, mas apenas ao estabelecimento de uma data para isso.
Mas o olhar perscrutador de Deus leu seus corações. Na realidade, o que havia era que eles não queriam ouvir dizer que Cristo viria para julgar o mundo com justiça. Eles haviam sido servos infiéis, suas obras não poderiam ter resistido à inspeção do Deus que sonda os corações e temiam aparecer diante de seu Senhor. Tal como os judeus na época do primeiro advento de Cristo, eles não estavam preparados para acolher Jesus. E eles eram os mais religiosos, né? Sim. Eles não apenas se recusaram a ouvir os argumentos claros da Bíblia, mas também ridicularizaram aqueles que esperavam no Senhor. Satanás e seus anjos regozijaram-se com isso e lançaram na face de Cristo e de seus santos anjos a afronta de que aqueles que professavam ser seu povo o amavam tão pouco que não desejavam sua aparência. Você sabe a que esse escrito se refere? Ele está se referindo a quando foi dito que Cristo retornou num ano específico, em 1843, aí foi visto o erro do ano zero, foram para 22 de outubro de 1844, e isso aconteceu. Você sabe no que os membros do movimento adventista acreditavam? Que em 1844, segundo seus cálculos, infelizmente errados, infelizmente entre aspas, os 6.000 anos terminaram em 1844. E há tantos adventistas que nem sabem disso. E isso aconteceu. Não, nos opomos à segunda vinda de Cristo, não, mas para acertar o dia e a hora, uma data. Isso soa familiar para você agora? Quando tivermos provado que os 6.000 anos se cumprirão verdadeiramente em 2031. O que eles dizem se vocês dizem isso, eu falo em suas igrejas, sobretudo, hein? O que eles dizem a você? Não precisa explicar, eu já sei. Ninguém sabe o dia nem a hora foi o argumento mais frequentemente apresentado por aqueles que rejeitaram a fé do advento. A passagem bíblica diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai. Mateus 24, 36. Aqueles que esperavam pelo Senhor deram uma explicação clara e harmoniosa desta citação bíblica, e a falsa interpretação que dela fizeram os seus adversários foi claramente refutada. Você sabe quais eram esses argumentos? Os mesmos que apresentei a você, os mesmos. Estas palavras foram pronunciadas por Cristo no memorável diálogo que teve com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de sair do templo pela última vez. Os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus deu-lhes os sinais e disse-lhes: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Uma declaração do Salvador não deve ser interpretada de modo a anular outra. Embora ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos exortados e obrigados a saber quando ele está próximo. Somos ensinados, além disso, que desconsiderar sua advertência e recusar-se a descobrir quando seu advento está próximo será tão fatal para nós quanto foi para aqueles que viviam nos dias de Noé e não sabiam quando o dilúvio viria. Dizemos dia e hora? Se você ouvir que algum de nós menciona o dia e a hora da vinda de Cristo, coloque-o em um beco, por favor, porque ele está dizendo algo estúpido. Sabemos a hora, festa dos tabernáculos. A própria irmã White diz isso, os judeus também falam sobre isso. Sabemos o ano. Mas como vamos saber o dia e a hora? Não está especificado. E é isso que o Pai reservou para dizer. E que Cristo e o Espírito Santo concordam. E a parábola do mesmo capítulo, que contrasta o servo fiel com o maligno, e que aponta o destino daquele que diz em seu coração: meu Senhor demora a vir, ensina como Cristo considerará e recompensará aqueles a quem ele encontra observando e proclamando sua vinda, e aqueles que a negam. Vigiai, portanto, diz ele, e acrescenta: bem-aventurado aquele servo que, quando vier o seu Senhor, encontrará fazendo assim. E se você não vigiar, irei até você como um ladrão, e você não saberá a que hora irei até você.
São Paulo fala de uma classe de pessoas para quem a aparição do Senhor virá sem que a esperassem. Como o ladrão de noite, assim vem o dia do Senhor. Mas para quem isso acontece? Para aqueles que rejeitaram a mensagem. Quando os homens dizem, paz e segurança, então a destruição cairá sobre eles repentinamente, e eles não escaparão. Mas acrescenta também, referindo-se àqueles que levaram em conta a advertência do Salvador, mas vós, irmãos, não estais nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, pois todos vocês são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. E quantas vezes nos dizem a mesma coisa? Quantas vezes? Não, não, ele virá como um ladrão durante a noite, portanto, é isso. Mas se isso é para quem não quer descobrir, não para aqueles que eles querem descobrir. Assim ficou demonstrado que as Sagradas Escrituras não autorizam os homens a permanecerem ignorantes quanto à proximidade da vinda de Cristo. Mas aqueles que procuravam apenas um pretexto para rejeitar a verdade, fecharam os ouvidos a esta explicação e às palavras, mas do dia e da hora ninguém sabe, continuaram a ser repetidas pelos ousados escarnecedores e até pelos aqueles que professavam ser ministros de Cristo. Isto é, pastores, e agora, pastores adventistas. A mesma coisa. Quando as pessoas acordaram e começaram a perguntar sobre o caminho da salvação, os professores religiosos colocaram-se entre elas e a verdade, tentando acalmar os seus medos com falsas interpretações da palavra de Deus. Os atalaias infiéis colaboraram na obra do grande enganador, clamando, paz, paz, quando Deus não havia falado de paz. Tal como os fariseus no tempo de Cristo, muitos recusaram entrar no reino dos céus e impediram a entrada daqueles que queriam. O sangue dessas almas será exigido de suas mãos. Que responsabilidade! Paz, paz. O conflito em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, não se preocupe, são guerras e rumores de guerras, claro, como sempre aconteceu, como não podem ser engolidos. Sério? Paz, paz. Finalmente. Os membros mais humildes e piedosos das igrejas foram geralmente os primeiros a aceitar a mensagem. Você reflete aí. Aqueles que estudaram a Bíblia por si próprios não puderam deixar de ver que o caráter das opiniões atuais a respeito da profecia era contrário às Sagradas Escrituras, e onde quer que o povo não estivesse sujeito à influência do clero e buscasse por si mesmo a palavra de Deus, a doutrina do advento não precisava mais do que ser verificada em comparação com as Escrituras, a fim de que a sua autoridade divina pudesse ser reconhecida. Ah não, este pastor diz isso, aquele pastor diz isso. Oh não! Oh, essas 2031 pessoas são leprosas, fuja delas. Não, se ainda faltarem 100, 200 ou 300 anos antes do retorno de Cristo, o que significa? Que eles realmente não queriam que Cristo voltasse porque estão podres por dentro, fingem estar muito podres, e o Senhor conhece seus corações. Muitos foram perseguidos pelos seus irmãos incrédulos. Para preservar as suas posições nas igrejas, alguns concordaram em permanecer em silêncio sobre a sua esperança. Isso parece familiar para você? Para mim, sim, mas outros sentiam que a fidelidade a Deus os impedia de manter ocultas as verdades que ele lhes comunicara. Não foram poucos os que foram excluídos da comunhão da igreja pela única razão de terem dado expressão à sua fé na vinda de Cristo. Muito valiosas foram estas palavras do profeta dirigidas a quantos sofreram esta prova da sua fé. Os vossos irmãos, que vos odeiam e vos negam por causa do meu nome, disseram, glorificai ao Senhor. Mas ele aparecerá com a sua alegria e eles ficarão confusos. Isaías 66, 5. Portanto, encontrando em seu estudo da Bíblia vários períodos cronológicos que, segundo o seu entendimento, se estendiam até a segunda vinda de Cristo, ele não pôde deixar de considerá-los como os tempos determinados, que Deus havia revelado aos seus servos. As coisas secretas, diz Moisés, pertencem a Jeová, nosso Deus, mas os revelados pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,
e o Senhor declara por meio do profeta Amós que ele não fará nada sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Deuteronômio 29, 29, Amós 3, 7. Portanto, aqueles que estudam a palavra de Deus podem confiar que encontrarão claramente indicado nas Escrituras o acontecimento mais estupendo que terá de ocorrer na história da humanidade. E essa é a segunda vinda de Jesus. Com qual lado você se identifica? O lado negacionista ou o lado da verdade? Vamos terminando. Citação sobre os 7.000 anos e a Semana da Criação. Extraído do livro História Sagrada de John L. Vandenburg. A ideia de que a grande semana de 7.000 anos foi indicada pela primeira semana tem sido a conclusão de muitos dos melhores e mais sábios homens por um período de mais de 2.000 anos. Quem diz isso? Aparece na Review and Herald, uma revista adventista da época, em 21 de agosto de 1883, citado por G. Edward Hyde em Given et the Door. Uau! Acontece que em 1883 ele já tinha essa crença e agora, a denominação adventista dá o pontapé inicial na criação dos 6.000 anos até aquele momento de Cristo. Sinais do fim para o retorno de Cristo. Bom, agora vamos direto aos dias de hoje, né? Daniel 11 de 40 a 45. Mas depois de um tempo, no final dos tempos, o rei do sul contenderá com ele, e o rei do norte se levantará contra ele como uma tempestade, com carros e cavaleiros, e muitos navios, e entrará nas terras, e inundará, e passará. Ele entrará na terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? Os Estados Unidos? Claro que não. Mas os adventistas estão ensinando que são os Estados Unidos. Encontre um pioneiro adventista que disse que os Estados Unidos eram isto. Você não o encontrará. Mas os de agora dizem que são os Estados Unidos. Senhores, em toda a Bíblia a terra gloriosa é a terra santa, a área de Jerusalém, e muitas províncias cairão, mas estes escaparão da sua mão, Edom e Moabe, e a maior parte dos filhos de Amon. A terra gloriosa agora seria toda aquela área que se tornou o Estado de Israel, para que você entenda o que quero dizer. Ele estenderá a mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. E ele se apoderará dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os da Líbia e da Etiópia o seguirão. Versículos 44 e 45. Mas as notícias do leste e do norte o assustarão, e ele sairá furioso para destruir e matar muitos. E armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte glorioso e santo, mas ele chegará ao fim e não terá ninguém que o ajude. O que é isso? Você sabe o que é? Alguém tem uma opinião e pode dizê-lo? Rússia e China. E quem diz isso? E tudo mais? 2001. Se 40 a 43 é literal. 44 e 45, o que é? Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado dos filhos do teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve gente até então,
mas naquele tempo será libertado teu povo, todos os que estão escritos no livro. Leste, norte. Quem está no leste da Palestina, na região de Israel? Quem? Existe uma potência que é a China. Um poder que os pioneiros adventistas disseram que surgiria. Você sabia disso? E para o norte, quem está aí? Ao norte de Israel. É a Rússia. E o que Gog e Magog disseram? Que a Rússia atacaria para baixo. E que isto não acabaria assim, mas que a Rússia e a China se colocariam em toda esta situação. E é isso que estamos vivenciando e demonstrando todas as semanas nas notícias atuais. E os pioneiros adventistas escreveram isso, e muitos não sabem disso. E agora eles negam esta interpretação, que é literal. O que acontece depois disso? Está descrevendo um tremendo conflito. Uma terceira guerra mundial. Mas ele também diz que algo irá acontecer ao rei do norte. Onde você armará suas barracas? Onde você colocará seu centro? Quem é o rei do norte? Braço espiritual, braço militar, Vaticano, Estados Unidos. Onde você colocará suas lojas? O texto, na verdade, bem traduzido, diz, entre os mares, no monte glorioso e santo. Entre os mares. Israel está lá. Que mares? Mare Nostrum, Mediterrâneo. E o outro? Mar Morto. Monte Glorioso e Santo, o que é? Washington? É Jerusalém. E o que havia no Monte Glorioso e Santo? O templo. E por que este conflito entrou hoje entre uns e outros? Por que querem a construção do terceiro templo em Jerusalém? E por que eles fazem isso agora? Porque eles têm uma vaca ruiva. Não 5, que ela possa ser sacrificada para que suas cinzas possam ser espalhadas no monte do templo e esse templo possa ser construído, e para esse propósito há mesquitas mais que suficientes lá. Por que é que aqueles que são inimigos de Israel dizem que a sua missão é salvar Al-Aqsa, aquela mesquita? Porque sabem que querem construir o terceiro templo em Jerusalém. E estamos vivendo isso agora. E você já sabe como isso vai acabar porque a profecia assim diz. O Vaticano, quando o terceiro templo de Jerusalém for construído, será colocado lá. E aí o Papa de plantão governará. E não aparecerá o Anticristo, que é apenas o sistema papal, mas o próprio Satanás, fazendo-se passar por Cristo, comandando a partir daí. E dirão que a minha casa de oração é casa de todos os povos. E depois de um grande conflito, o que as pessoas querem? Paz. E quem vai dar isso a eles? O Papa de plantão. Com quem? Com o próprio Satanás ao seu lado, quem se apresentará como o Messias e o mundo inteiro cairá de quatro. E a Agenda 2030 é consistente com isso. E se não descobrirmos isso, estaremos perdidos. Bem, 2 Tessalonicenses 2, meu tempo está acabando, eu acho, certo? Não, acho que sim. Porque acho que deveríamos terminar. Não? 5 minutos? Bom, até às 5 horas minha voz não aguenta, né? 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículos 1 a 12 nos diz. Mas no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos deixeis facilmente desviar do vosso entendimento, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta como se fosse nosso, no sentido de que o dia do Senhor está próximo. Paulo, o que ele diz a eles? Se eles lhe disserem que o Senhor virá agora, não se importe,
porque ele sabia que faltavam 2000 anos. Sim, ele sabia disso. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma, porque não virá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, tanto que ele se senta no templo de Deus como Deus, mostrando-se como Deus. Sim, isso fala muito bem do papado que apareceria. Mas reparem que também está colocando tudo no fim dos tempos, quando Cristo vai voltar. Quem vai sentar-se num templo? O Papa de plantão. Mas o que é isso? Se você ainda não viu os tópicos que apresentamos sobre isso, olhe para eles, porque você verá com clareza cristalina que é o mesmo lugar onde o Papa e Satanás reinarão juntos nesse novo mundo. Ordem, nesse milênio de paz. Você não se lembra que quando eu ainda estava com você eu te contei isso? E agora você sabe o que o impede, para que no devido tempo ele seja revelado. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, só que há alguém que o detém no momento, até que ele, por sua vez, seja tirado do caminho. E o que vimos quando apresentamos estes temas? Que Paulo foi tirado do caminho. E a porta já estava aberta para o anticristo, esse sistema anticristo para que pudesse ser forjado até se tornar o sistema papal. E então será revelado aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito da sua boca, e destruirá com o esplendor da sua vinda. Onde você está colocando isso? Na segunda vinda de Cristo. Então, alguém tem que ser tirado do caminho para que isso aconteça, para alguém comandar daquele lugar. Não foi apenas Paulo, também haveria alguém no futuro. Iníquo cuja vinda é por obra de Satanás, com grande poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da iniquidade para aqueles que estão perecendo, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por esta razão Deus lhes envia um poder enganoso, para que acreditem na mentira, para que sejam condenados todos aqueles que não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Portanto, todos aqueles que rejeitaram a mensagem do quarto anjo que dá a mensagem de Daniel 11, versículos finais, que dá a mensagem do ano da volta de Cristo, entre muitas outras verdades recuperadas, foram pisoteados. Todos eles cairão nesse poder enganoso, porque quando Satanás vier se passando por Cristo, eles cairão de quatro, por terem rejeitado a verdade. É difícil, né? Mas é a verdade. Santo Irineu, contra heresias. Preste atenção a isso. O Anticristo. A apostasia do Anticristo e sua reivindicação de ser adorado como Deus no Templo de Jerusalém. E Santo Irineu escreve, não Vitor Sanvicens. E você não sabe disso? Os teólogos adventistas, a Associação Geral, não sabem disso? O Vaticano sabe, porque tem uma profecia tirada de Ezequiel onde aplica que estarão no Templo de Jerusalém. E apresentamos isso há muitos anos. E acontece que os teólogos não sabem disso? E os xixarelos? Minha mãe! Que? Interpretamos mal a palavra? Ou eles estão enganando você, o que é muito diferente. Eles estão mentindo para você e os jesuítas e maçons infiltrados fizeram o seu trabalho na igreja adventista. Mudaram as crenças dos pioneiros, e ainda o engolimos? Quais pastores você segue? Tenha isso em mente porque você está arriscando sua salvação. Irmã da queda de Babilônia, havia perigo, escreveu Ellen White. É um fato, apostasia ômega. E isso não acontecerá antes sem que haja apostasia. E a apostasia também está na igreja adventista porque estão rejeitando a mensagem do quarto anjo. Eu sei que quando falo isso muita gente não gosta, mas está comprovado. Apocalipse 22, versículos 20 e 21, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente vem em breve.
Amém, sim, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Bem, é isso para a conferência de hoje. Sinto que gastei 2 minutos. Bem, também não é tanto assim. Mas gostaria que todos vocês refletissem sobre o que ouviram hoje. Você vê que isso não é uma invenção. Este foi apenas um resumo do que apresentamos sobre esse assunto. Existem argumentos para parar um trem inegável. Por favor, olhe para isso. Se você ainda não viu, assista. Porque se você não buscar a verdade, você estará perdido. Sim, eu poderia terminar com uma piada para alegrar a sua tarde, mas não posso. Estamos arriscando nossa salvação. Que igreja você frequenta? Onde você se reúne? Eles estão na verdade? Eles estão na verdade? Se você não está na verdade, se não aceita a mensagem do quarto anjo, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sim, você pode estar presente para transmitir a mensagem e ver se alguém a aceita, mas quando é que eles a rejeitam? O que você está fazendo aí? Deus tem um povo. Sim, é verdade, ele tem ovelhas de outros currais, mas elas vão se reunir na mesma cidade. E onde queremos estar? Em ovelhas, onde pertence. Ou como ovelhas para a perdição. Quais pastores vocês convidam para suas casas para vê-los? Para quais pastores? Você aceita esta mensagem? Você os está apoiando? Se você fizer isso, sinto muito, mas você está participando da rejeição da mensagem da verdade. O que te dizem que Jesus vem em 2027 e você engole? Você já viu isso? Quem pode dizer sim? Te dizem que Jesus vem em 2043, 2044, você aceita e engole? Você já viu isso? Você pode provar isso? Eles não podem. Não podemos saber quando Cristo retornará? Você já viu isso? Eles não podem contradizê-lo. Posicione-se de uma vez por todas. O tempo está se esgotando e o que faremos? O que faremos? O fim está chegando, e não são piadas. Estamos preparados? Vamos dar a mensagem ao mundo? Ou vamos ficar calados por causa do que dirão? O sangue nos será pedido. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade! Senhoras e senhores, ou nos colocamos 100% onde precisamos estar ou estamos perdidos. Você não pode ficar com um pé de cada lado. A sã doutrina é uma. E há uma voz que dá isso, não centenas de vozes. Mas eles são todos do povo do terceiro Elias. A qual você vai pertencer? Ao povo de Deus dos últimos tempos ou ao outro que vai cair no ecumenismo e que está negando as verdades? Não importa se vocês são adventistas, pentecostais, evangélicos do que quer que seja, hindus, do que quiserem, há uma verdade, uma só. Você decide a quem deseja servir, o Senhor, ou o Senhor com letra minúscula. Espero que você seja sábio em sua decisão, porque a vida de muitos por aí depende da sua mensagem. Você vai dar isso com precisão ou vai ficar calado sobre isso? Você vai questionar isso? Investigar. Espero que todos vocês façam isso. Verifique se é assim ou não. Você já viu isso? Bem, há muito mais para ver. E há muitas verdades que muitos não sabem, mesmo estando na igreja há anos e anos, mas ouvem outras vozes e assim acabam confusos e nem sabem onde estão. Posicionem-se. A quem você servirá? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maranata 2031. Deus te abençoe.
Sabemos que regra geral todo comércio tem um fim e com a conclusão desta conferência chegamos a esse fim. Reiteramos em agradecer infinitamente a sua presença, pois a sua presença foi muito valiosa para o bom desenvolvimento e conclusão com sucesso deste programa ou série de conferências e convidamos você novamente a entrar no canal de Vitor Sanvicens no YouTube. Deus abençoe a todos e que retornem em segurança ao local de onde nos acompanharam. Mas também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos oradores e dar-lhes uma grande salva de palmas. Até mais e muito obrigado.